E aí, seja muito bem-vindo. Eu sou Gustavo Machado e esse aqui é um vídeo sobre o Reino de Deus. O que é o Reino de Deus? Esse vai ser um vídeo comentado, um vídeo em que a gente vai comentar, né, falar sobre um artigo que está lá no meu blog. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Então nós vamos falar sobre o Reino de Deus com base no que está escrito aqui neste artigo, tá? O artigo também carrega esse nome, o que é o Reino de Deus. Então, primeiramente, né, a gente tem que explicar que esse tema gera algumas confusões, como vários temas, né, relacionados a Deus, relacionados à espiritualidade, acabam gerando algumas confusões, né? E essas confusões elas surtem um efeito negativo, né? Que faz com que as pessoas acabem se afastando mais ainda de Deus e do seu reino, né? Então, para explicar o que é o reino de Deus, primeiramente a gente precisa eliminar essas confusões, né, que são geradas em cima desse tema, tá? Uma delas, por exemplo, é aqui quando fala que o reino de Deus ele é futuro, né? Muita gente acredita que o reino de Deus é algo futuro, algo que está por vir, tá? Então esse é um grande equívoco, né? É uma das grandes confusões que existem em cima desse tema. Então a gente precisa entender primeiramente que o reino de Deus não se trata de algo futuro, tá? E eu vou explicar o porquê mais adiante. Então, o outro grande ponto, né, que gera bastante confusão, como está aqui, é que o reino de Deus também não é algo que está distante. Ou seja, muita gente acha que o reino de Deus é algo distante, algo que está longe, que está fora do nosso planeta, certo? Algo que, por exemplo, Deus está em algum lugar. Obviamente que isso é verdade, Deus está, né, em algum lugar, Ele mora, né, nesse lugar, e que, portanto, o reino de Deus também é nesse lugar e não aqui no planeta Terra onde a gente mora, tá? Isso é outra confusão também, que as pessoas acabam acreditando nisso, e isso gera uma grande confusão, e acreditar nisso faz com que as pessoas acabem, como eu falei anteriormente, se afastando cada vez mais de Deus e se afastando cada vez mais do seu reino, tá? É importante a gente deixar bem claro uma coisa: o reino de Deus é o reino da luz, tá? E a luz significa clareza, significa conhecimento, ter conhecimento das coisas. A luz representa a verdade, ou seja, você viver com a verdade, viver com pleno conhecimento sobre as coisas e buscando conhecer, saber das coisas, né? E ter sabedoria que vem de Deus, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque o oposto de luz, né, é trevas. Então, se luz representa conhecimento, buscar a sabedoria, né, buscar a verdade, ter clareza sobre as coisas, o oposto disso, que é as trevas, representa o quê? Representa você viver na ignorância, na ausência de conhecimento, na ausência da sabedoria, tá? Então, quando você fica com essas confusões na sua cabeça e acaba acreditando nisso, que o reino é algo distante, que está longe, ou que o reino é algo futuro, que vai vir um dia, né? Isso tudo é treva, isso é ignorância, tá? Então isso não vai te aproximar de Deus, bem pelo contrário, isso vai te afastar cada vez mais dele, tá? Então esses são dois pontos que a gente tem que entender primeiramente, tá? Antes de começar a conversar sobre o que é de fato o reino de Deus, tá? Então assim, o que é um reino, tá? Primeiramente,
para a gente poder entender o que é o reino de Deus, vamos conversar rapidamente aqui sobre o que é um reino, tá? Um reino é toda a região pela qual um rei exerce o seu governo, tá? Toda a região, o local físico, né? Vamos pensar num reino terreno aqui, né? Um reino terrestre, tá? Um reino é um lugar, né, onde aquele rei exerce sua autoridade, seu poder e sua influência, certo? Isso é um reino. Para nós brasileiros, tá? Nós aqui que vivemos em uma democracia, nós não temos conhecimento do que é viver em uma monarquia, do que é viver dentro de um reino, né? Então fica um pouco difícil a gente entender isso, porque para você ter um entendimento melhor, né, do que é um reino, você precisaria experimentar isso, você precisaria viver dentro de uma monarquia, viver dentro de um reino mesmo, tá? Sobre o comando aí de um rei, de uma rainha, tá? Mas para por um momento para pensar como se você vivesse dentro de um reino, tá? Então o que é? Quando você está dentro de um reino, você é comandado, tá? Por um rei. Então dentro daquele reino, todas as coisas pertencem a esse rei. Então o reino todo pertence a esse rei. Não pertence às pessoas que estão lá dentro, aos súditos, tá? Desse reino, tá? Tudo pertence ao rei, tá? E, portanto, é o rei que determina o que ele vai fazer com as coisas, com as propriedades, né? Enfim, os bens materiais, com tudo o que pertence a ele, é ele que determina o que ele quer fazer, se ele quer dar isso para alguém e se ele também quer retirar isso de alguém, tá? Então, todas as pessoas que estão dentro de um reino, chamado de súditos do reino, certo? Essas pessoas, elas devem acatar, né, respeitar as ordens do rei, certo? Então, assim, uma visão, obviamente, que eu nunca morei em um reino, né? Não vivi, a não ser, claro, o reino de Deus, mas nunca vivi em um reino terrestre aqui, né? Sou brasileiro, como provavelmente você que está assistindo o vídeo. Então, a gente vive em uma democracia, é um outro regime. Então, a gente não está dentro de uma monarquia, a gente não sabe exatamente como que é viver em um reino, mas você precisa parar por uns momentos para fazer uma reflexão aí e tentar pensar como um súdito, tá? Como alguém que vive dentro de um reino, certo? Alguém que possui um rei, que esse rei é dono de tudo e que esse rei é que determina o que vai acontecer com o seu povo, ele que escolhe também quais são as leis, enfim, ele é que manda em tudo, tá? Então, assim, isso é um reino. Como que um rei ele faz para expandir o seu reino, tá? Um rei, a gente precisa entender alguns pontos. Dentro de um reino, quanto mais próspero for o povo, as pessoas, quanto mais próspera essas pessoas forem, mais próspero será o reino, tá? Então, se as pessoas, os súditos que estão ali dentro daquele reino, eles têm uma vida abundante, isso significa que aquele rei, ele é também um rei abundante, tá? Então, o reino reflete quão poderoso é o rei, tá? Quão abundante, quão próspero é o rei. Obviamente, se as pessoas vivem em um estado de miséria, se as pessoas passam por dificuldades, isso também reflete que o rei é um rei ruim, que ele não sabe, na verdade, governar, né? Que ele não é um bom rei, tá? E como que o rei faz para maximizar ainda mais o seu poder, né? Como que o rei faz para crescer, né? Para se tornar mais poderoso, tá? Ele faz isso através da expansão do reino, tá? Então, como é que o rei expande, né? Voltando à pergunta original, como é que o rei faz para expandir o seu reino, tá? Um reino, ele é expandido através do que a gente chama de colônia, tá? O Brasil, ele foi um dia uma colônia de Portugal, por exemplo. Então lá
em Portugal estava o reino original, certo? E o Brasil era uma terra que foi colonizada, foi então descoberta e colonizada. Ao fazer isso, esse processo de colonização, o rei de Portugal estava expandindo o seu reino para uma nova terra, um novo território, tá? Isso torna o rei de Portugal cada vez mais poderoso, por causa que ele está dominando, conquistando uma outra terra, tá? E essa nova terra, que a gente chama de colônia, né? Ela vai passar a se dirigir ao reino original, que é, no caso do exemplo aqui do Brasil, né? Era lá em Portugal. Então essa terra ela vai passar a viver sob influência do reino original, tá? Então todas as colônias elas vivem sobre influências do reino original. Então você pode também pensar, né, no exemplo de uma empresa. Uma empresa quando ela quer expandir, né, ela começa a criar filiais em outros lugares, mas ela possui uma sede. A primeiro lugar onde surgiu essa empresa é chamado de sede, tá? Então, quando essa empresa cria filiais em outros lugares, ela está expandindo, tá? O dono dessa empresa, vamos supor que vamos pensar que o dono ele é o rei, tá? No caso do nosso exemplo aqui. Então, esse dono da empresa, esse rei, para ele se tornar mais poderoso, ele está expandindo o seu reino, tá? Que são as suas empresas, criando filiais. Essas filiais, elas se reportam, né, elas se dirigem e elas obedecem à sede, né, à matriz, aonde fica o dono da empresa, onde fica o rei, certo? Então, é como se você desse um Ctrl+C, Ctrl+V na empresa e, né, copiasse ela e colasse ela em outros lugares, tá? Você está replicando aquilo ali. E todas essas filiais se reportam, né, se dirigem e obedecem à matriz, à sede, tá? Então isso foi um exemplo para você poder entender o que é um reino, como que funciona um reino. Então, da mesma forma, é o reino de Deus, tá? Deus, quando criou todas as coisas, né, todas as coisas elas surgiram a partir de Deus. Então, quando Deus, na intenção de expandir o seu reino, e Ele está sempre expandindo o seu reino, Ele também resolveu criar o mundo visível, né? Criar a Terra que nós vivemos hoje, que é esse planeta onde a gente vive hoje, e criar o homem, que foi uma criatura criada, né, à imagem e semelhança de Deus, tá? Então, vamos ver aqui o que está escrito, né, sobre Deus, o reino de Deus no nosso artigo aqui. O link está na descrição se você quiser acompanhar, tá? Então vamos lá. Deus criou inicialmente o seu reino celestial, que para nós humanos é invisível, tá? Então tudo que é celestial nós seres humanos não conseguimos enxergar com os nossos olhos, certo? Mas existe, isso não quer dizer que não exista, né? Na verdade, aquilo que é invisível para nós humanos é tão real quanto aquilo que é visível. Na verdade, até se torna mais real. Por quê? Porque tudo que é visível para nós humanos foi criado a partir do invisível. Então, na verdade, o celestial, o que é invisível, isso é muito mais real até mesmo do que as coisas visíveis. Eu sei que é um pouco difícil de compreender isso porque nós, seres humanos, somos muito limitados ao que nós enxergamos, ao que nós escutamos, né? Enfim, aos nossos sentidos de humanos mesmo, de meros seres mortais, tá? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: o reino, né, de Deus é tudo, todas as coisas, tanto as invisíveis quanto as visíveis, tá? Então Deus criou inicialmente seu reino celestial para que nós humanos, que para nós humanos é invisível. Lá estão todas as criaturas celestiais que Ele também criou. Todas as coisas surgiram dele. Ele é Deus. Ele não foi criado. Então Deus não foi criado. Ele é Deus, né? E tudo o que vem depois surgiu através de Deus. Surgiu dele, né? Surgiu de dentro de Deus, tá?
Assim sendo, o reino de Deus está sempre em expansão. Então, ó, o exemplo da expansão que a gente estava comentando, né? Que eu estava comentando aqui, que a gente estava falando. Então, o reino de Deus está sempre em expansão, pois isso mostra quão poderoso é o rei, tá? Então, a expansão de um reino, como a gente já falou, é para o crescimento do poder desse rei, tá? Para mostrar quão poderoso é esse rei. Imagina que um reino ou qualquer coisa na vida, né, esteja em miséria, esteja em ruínas, né, esteja se acabando. Isso mostra que, na verdade, quem está administrando aquilo ali não é um bom administrador, certo? E se algo está se deteriorando, está destruindo, não tem como esse algo se expandir. Então, para uma coisa expandir, aquela coisa original, né, o ponto inicial precisa estar próspero, precisa ter dado certo, né? Então, voltando ao exemplo de uma empresa ela só vai expandir se a sede, né, se a matriz, a primeira versão daquela empresa, né, tiver dado certo, estiver prosperando, então ela tem capacidade de expandir. Então, o reino de Deus está sempre em expansão, pois isso mostra quão poderoso é o rei. Então ele é poderoso e ele pode expandir, se tornando assim mais poderoso ainda. Na busca pela expansão do seu reino, Deus quis mostrar para todas as criaturas celestiais quão poderoso ele é, quão grande é a sua influência e quão maravilhoso é o seu reino. Então ele criou a Terra. A Terra faz parte da expansão do reino de Deus e para mostrar através de um ambiente visível para todas as criaturas, né, celestiais quão poderoso, influente e maravilhoso é esse rei, certo? Nós, humanos, né, o homem e a mulher que foram criados a partir da imagem e semelhança de Deus, carregamos a essência do Pai, do Criador. Carregamos parte do seu potencial. Temos acesso à sua sabedoria. Temos em nossa essência a sede pelo governo. Sede essa por dominar sobre as coisas, tá? Então, por que a gente tem essa vontade de ter controle das coisas, de dominar as coisas, de conquistar coisas, de governar? Isso faz parte da nossa essência. Isso é parte da essência do Criador, porque nós somos criados à imagem e semelhança dele, certo? Então, por isso que a gente carrega esses atributos, digamos assim, tá? Fomos criados reis e rainhas, espelhando o rei dos reis aqui na Terra. Então, é um espelho de Deus, tá? Igual diz a música, você é espelho que reflete a imagem do Senhor. É exatamente isso, né? Então, você foi criado para espelhar Deus aqui na Terra, certo? Então, se ele é rei, automaticamente, se você foi criado para espelhar, você também é rei, certo? Porém, ele é o rei dos reis. Então, fomos criados reis e rainhas espelhando o rei dos reis aqui na Terra. Afinal de contas, o propósito da colônia é justamente ser uma extensão do reino original. Assim, fomos criados para que, através de nós, o reino de Deus, que é o reino original, fosse representado, espelhado, né, aqui na Terra. Nós somos os representantes do reino, somos súditos dele. Nós somos reis e rainhas, que devemos fazer a vontade do Rei soberano, que é nosso Pai que está nos céus. Por isso chamamos Deus de Rei dos Reis. Então, o que é o reino de Deus? Tá? O reino de Deus, eu vou parar por aqui, porque esse vídeo está ficando já vai bater aí daqui a pouco 20 minutos. E só até aqui eu já soltei bastante informação, você já vai ter bastante coisa para estudar e para anotar, tá? Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é tudo, né? Porque tudo surgiu a partir de Deus. Então, todas as coisas, quer sejam elas visíveis ou invisíveis, são o reino de Deus, fazem parte, estão dentro do reino de Deus, tá? E na expansão desse reino, Deus criou a terra e criou também criaturas à sua imagem e semelhança, que é o homem e a mulher, Adão e Eva, certo? E nós, como imagem e semelhança dele, somos também reis e rainhas. E por isso que a gente chama Deus, né, de Rei dos Reis, ou seja, ele é o Rei soberano, o Rei superior,
que comanda e influencia todos os outros reis e rainhas, que somos nós, certo? Então, esse reino dele é o tudo, inclusive aqui na Terra. Para você que acreditava que o reino de Deus era algo distante, que estava em outro lugar, ele está também em outro lugar, mas está aqui porque ele é o todo, certo? Então, o reino de Deus, na verdade, está em todos os lugares, e inclusive dentro de você, como diz lá na Bíblia, certo? O reino de Deus está dentro de você. Por que isso? Porque você foi criado à imagem e semelhança do rei. Então, o reino está na sua essência, então ele está dentro de você. Você carrega o reino dentro de você, certo? Então, ele não é algo distante nem algo futuro, é algo que está acontecendo agora. Já estava acontecendo antes, está acontecendo agora e vai continuar acontecendo amanhã, beleza? Por hoje eu vou encerrar por aqui, tá? Esse foi o primeiro vídeo aí de uma série de vídeos, porque esse assunto, na verdade, ele poderia gerar infinitos vídeos, né? Mas esse primeiro eu vou pausar por aqui e a gente continua essa conversa em um próximo vídeo, tá bom? Fica como uma tarefa para você aí, então, anotar tudo o que você aprendeu com esse vídeo aqui e ler o artigo sobre o que é o reino de Deus, né? Esse conteúdo, esse texto que eu escrevi no meu blog lá no site, e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Forte abraço e até a próxima.